Bom dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. A pergunta de hoje é como entrar no grupo. A gente está vendo aqui nessa imagem várias pessoas, cada um fazendo parte do grupo. Temos a lua e a noite no fundo, que são contrastantes. A lua com o sol, a noite com o dia, o indivíduo ou o grupo, o masculino e o feminino. Um está ligado com o outro, mas geralmente eles são separados. Não combinam totalmente. Direto ao assunto, Likutei Sihot, projeto, esse é o volume 21. A Parashá Vayakel junto com a Parashá Pekudei. A única sirá que tem as duas parashot juntas, como está no calendário desse ano, nessa semana, no Shabbat, que a gente lê as duas parashot juntas. Direto ao assunto, o Rebbe questiona como, de costume, falando sobre o nome da parashá, como o nome de cada coisa, que o nome representa, o nome é a essência, o nome diz muita coisa. E nesse caso específico, tanto para a Parashá Vayakel quanto para a Pekudei, não está refletindo o conteúdo. Vayakel está ligado com juntar, congregar, como a gente vai ver. Vários indivíduos, várias partes, números e quantidades, num lugar único, num assunto. Compilar, juntar, agrupar. Por isso que a gente fala sobre o grupo. No entanto, a Parashá, no conteúdo, fala sobre utensílios, partes, etc., justamente etc., vários detalhes, enquanto que deveria falar sobre a ideia de juntar. Um detalhe importante, que a gente vai voltar a falar sobre isso depois, que quando se junta de uma forma em que continuam as partes separadamente, depois que se elas se desassociarem, deixarem de ficar juntas, é uma reação a um agrupamento físico. Enquanto que se muda o status, se deixa de ser como era antes e não tem mais como dissolver ou separar, é uma reação química, é uma ligação química que é mais forte. A gente vai ver a diferença sobre isso. No entanto, Parashat Pekudei fala sobre contagem, que a contagem são de coisas separadas, não é juntar como a Pekudei, é contar cada um separadamente. E fala sobre o resultado total, as somas. Então, deveria ser a contabilidade das partes, mas fala sobre o resultado, o balanço final. Então, a gente vê que vai aquele que fala sobre o grupo, fala sobre as pessoas, os indivíduos, as partes. Pekudei, que fala sobre, que deveria falar sobre as partes, fala sobre o conjunto, o grupo. Então, por isso que quando eu pensei em trazer para a prática esse discurso do Rebbe, esse ensinamento do Rebbe, esses vários ensinamentos do Rebbe, eu percebi que o que ele estava trabalhando, o que está na Torá, nessas duas porções, para a gente aplicar a orientação prática, para a gente usar no nosso dia a dia, está ligado com essa contradição do indivíduo e o grupo. O que prevalece? O individual ou o todo, o conjunto? Então a gente vai ver como, na verdade, é uma relação dinâmica muito forte, porque combina os dois assuntos, de ter os detalhes e ter o geral ao mesmo tempo. É isso que a gente deve incorporar para poder entrar no grupo. E entendemos o que quer dizer entrar no grupo. Então, eu diria que uma coisa interessante, justamente que a gente pode repetir todas as vezes, porque é um conceito básico do Sefer Yetzirah e da Hassidut, os primeiros livros de Torá de que se tem notícia, né? Se atribui a Avram Avinu, o patriarca Abraão, em que fala que o começo está ligado no fim e o fim no começo. Então, o geral está ligado no grupo e o grupo
O geral está ligado no detalhe e o detalhe está ligado no geral. Uma coisa está ligada com a outra. Então, a Parashá, quando vem juntas, e muitas vezes vêm as Parashot juntas, vai aquele Pekudei, uma coisa está ligada com a outra. Quer dizer, vai aquele, essa é a mensagem principal, esse é o punchline, é o rap. Vamos guardar bem, vamos repetir isso aí. Quando a Parashá é chamada vai aquele, que é agrupar, é o grupo, é o conjunto, e ela fala de partes, não é que ela está descrevendo o que terá dentro da Parashá, mas sim como deve ser feito cada uma das partes do conteúdo dentro da Parashá. Quer dizer isso, fazer cada um dos detalhes individuais das partes, pensando no geral no grupo. Essa é a lição principal. Cada minuto que a gente vive pensando no total. Cada relação que a gente tem identificando o ponto comum, a relação, a ligação, a união. Em cada detalhe da nossa vida, do nosso dia a dia, de cada hora, de cada minuto, em cada lugar que a gente vai, identificar lá o ponto conjunto. Então vai aquele que é juntar, agrupar, não é o tema do que vai ser falado, mas sim a orientação de como aplicar em cada uma das coisas que a gente vai fazer. Aprimorando mais ainda esse assunto, fundamental viver cada dia e dia, que é o particular, o detalhe de cada dia, pensando na Geulah, na redenção, na salvação, no bom, no que está por vir, já agora, em Mashiach, que vai juntar tudo. Vai ser o mundo inteiro coberto pelo mar, pela água, do conhecimento revelado de Hashem aqui nesse mundo. E a gente pode começar a viver isso agora. Como? Vendo em cada detalhe o todo. Hashem, a bondade, a união, o grupo, que é um grupo só, é um mundo só. Todos nós fazemos parte desse mundo. É interessante, né? É trazido várias vezes na Hassidut o exemplo que a gente pode ver numa gota d'água o reflexo da lua gigantesca. Num ponto pequeno a gente vê o todo. Em cada um dos detalhes a gente tem que perceber esse todo. O selo, o carimbo, que é o final, que é a marca registrada, é a redenção. Em cada um dos detalhes das pessoas, dos momentos, dos lugares que a gente vai, que a gente vive, percebemos, devemos perceber a redenção, que é a união de tudo, que é o grupo. Então devemos viver o grupo, que é o vai aquele, que é a congregação, que é agrupar em cada um dos detalhes. Por isso que se misturam. Vai aquele que agrupar, fala sobre detalhes. Pekudei, que é detalhes, fala sobre o conjunto. E por isso que uma coisa transborda para a outra. Regras para poder aplicar. 1. Desenvolver a própria individualidade. Parece uma contradição. Afinal de contas, o conjunto deveria se anular, deixar de ter individualidade, privilegiar o grupo. Não. Uma das regras para entrar no grupo é ter a sua própria individualidade. É identificar o teu valor como pessoa. Isso vai contribuir e vai ajudar o grupo e vai reverter para você também. O segundo é integrar-se no todo. Ter só individualidade, mas não se integrar, não se misturar, não se ligar com o todo, também não serve. Tem que ter as duas coisas, individualidade e o todo ao mesmo tempo. 3. Perceber que tem diferença entre a ligação química e a física. Devemos privilegiar a ligação química. Em cada uma coisa que a gente se envolve, que a gente se liga, que a gente atua, que a gente entra no grupo, tem que ser uma forma química. Depois que você entrou, não pode ser mais o mesmo grupo. E se por acaso uma das pessoas sair, não é mais a mesma coisa, porque transforma, faz o seu papel, age sobre o grupo. Uma ligação química que transforma. Precisa mudar, precisa se transformar. E é como o casamento. No casamento,
as pessoas não continuam mais as mesmas. Cada um passa a ser parte do casal. Não é mais identificado. Aquele é o casal Zuquim. Aquele é o casal Abraão. Aquele é o casal Isaac. Aquele é o casal, como sobrenome eu estou falando, que tem a identificação do todo, do conjunto, da dupla. E o minyan é a mesma coisa. Depois que se juntam 10 para rezar, eles deixam de ser simplesmente 10 pessoas separadas e ganham uma kedushá, uma santidade específica, especial, que transforma. E pode-se falar muitas coisas na realidade, pela Halachá, quando se tem 10 pessoas que fazem um grupo e não quando tem 9 ou 7 pessoas que estão separadas ou não estão no mesmo lugar. 4. Importante saber, é uma regra, tem a ver com o que a gente falou antes. O individual só ganha importância no conjunto. O individual separado, ele perde o calor, perde a vitalidade. Ele deixa de ter o mesmo valor. Quando ele está junto no conjunto, ele se revela, ele ganha um valor maior, ele fica precioso, ele cresce. Então procura se integrar num conjunto, você vai crescer com isso. 5. Quando fazemos pelos outros, não deixamos de fazer para nós mesmos. Isso é importante, é fundamental, está ligado com o item 4 também. Coloca a importância de se integrar no grupo e com isso, e fazer coisas pelo grupo, a gente não perde e não deixa de fazer por nós mesmos, a gente ganha, pelo contrário. Agora, alguns assuntos, conceitos gerais, não vai dar tempo de entrar em cada assunto em particular, mas vamos falar algumas pérolas que o Rebbe traz nessa sirá. Agrupar serve para preparar-se para uma ação. Isso é o geral. Então, perfilar, por exemplo, fazer a forma antes de entrar na aula, antes de fazer um desfile, antes de entrar num lugar, antes de se vacinar, essa fila, essa formação, esse grupo, está ligado com a preparação para ter uma ação que vai acontecer. O dinheiro de cada pessoa deixa de ser individual quando ele passa para uma conta pública conjunta. Então, quando a gente participa de uma campanha de doação, de bondade, de caridade, isso tudo ganha uma importância maior, porque deixa de ser o individual particular separado, o detalhe, e passa a ser um conjunto que consegue fazer muito mais coisa e atingir muito mais dos objetivos que a gente tem. Agrupar é a essência. Tá? De um certo modo, diferente do que a gente falou no começo, ela é a essência. Não é só preparação, como a gente falou. Também é preparação. Mas mais ainda, depois que a gente se prepara, através do agrupamento, isso passa a ser uma nova essência, uma nova característica, uma nova qualidade. Agrupar não é só quantidade de pessoas ou de coisas juntas. Ele ganha uma qualidade diferente. Ele se eleva. Porque ele passa a se tornar o principal que vem depois. E a preparação é o que era antes só. Então, agrupar está ligado também com o final, como eu falei, o fim que está ligado com o começo. A ênfase no total da obra. Essa é uma pergunta. A ênfase deve ser no total da obra, no conjunto, ou em cada parte individual? Ou nos dois? Deve trazer uma discussão que aparece no Rambam, que ele fala primeiro do geral, e depois ele fala sobre cada utensílio do Mishkan. Por quê? Afinal de contas, o que é o principal? É o geral ou cada utensílio? E por que traz os dois? Essa resposta está ligada ao que a gente já falou antes, a gente pode voltar e reforçar isso, é que não é contradição entre individual e grupo. Um se reforça e se torna mais relevante através do outro. Então é o individual e o grupo ao mesmo tempo. Como? Trabalhando pelo grupo em cada assunto individual particular, ou com cada pessoa, ou com cada lugar. Grupo, 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 grupo. Em cada coisa que a gente faz, em cada um e um, essa ênfase, esse pensamento de que a gente está melhorando o grupo. E com isso, também reflete para a gente. Cada componente do grupo só tem realidade, olha até que ponto que chega, só passa a ser uma existência quando está integrado. Como órgãos no corpo. Um órgão separado do corpo perde a vida. E o corpo também fica sem esse órgão. O órgão tem vida quando ele está batendo, está funcionando, está com vida dentro
do corpo. Cada um de nós tem importância, tem validade, tem valor, cada vez mais dentro do grupo. E a gente trabalhando pelo grupo e ganhando também junto com isso. Um indivíduo também cresce de valor quando está no grupo. Repetindo, mas com palavras diferentes. Cada coisa que fazemos deve ser no modo de agrupar, como eu falei. Juntar, integrar, congregar, agregar. Cada coisa e coisa. Se a gente puder repetir isso, cada vez que a gente está fazendo alguma coisa, a gente tem a visão geral. Isso transforma. Todos são uma estrutura só. Olha, estrutura é uma coisa individual. Mas todos fazem parte dessa estrutura. Cada parte, transformando numa estrutura só. Cada um é um mundo único e completo. Ao mesmo tempo, aparentemente é uma contradição. Ou todos são uma estrutura só, única, ou cada um é um mundo único e completo. Não. As duas coisas ao mesmo tempo. Cada um, separadamente, é um mundo único e completo, que se basta em princípio, mas ganha importância e valor e objetivo, e cumpre o objetivo, que é o objetivo do mundo, quando se junta numa estrutura só, num mundo só, num corpo só. Por isso que a gente pede na reza, no plural, Barecheinu Avinu Kulanu Ke'echad, nos abençoe, Hashem, junto com todos, como um só. Nos cure, Refaeinu, nos cure. Galeino, nos dê a redenção para todo mundo, não é redenção particular, só para cada um, que também tem. A redenção do mundo inteiro, o mundo inteiro que vai se salvar. E a gente tem que justamente pensar nisso o tempo todo, porque é o final, é o objetivo para onde a gente está indo. E a gente tem que chegar lá também entendendo e se juntando no grupo. Todos por um, que é o hino que é falado no filme, que é todos por um, diminui a importância das partes, porque se anulam para o um. O todos, que cada parte vira um só. Por outro lado, se fala um por todos, também faz parte do grito de guerra. Diminui a importância do todo, porque o um, que é o todo, passa a virar cada uma das partes. Mas a gente está vendo, repetindo, já respondendo a cada uma dessas interrogações, as duas coisas fazem parte, as duas coisas fazem o todo, as duas coisas estão ligadas. Ter cada coisa, mas pensando no grupo, se dedicando ao grupo, sacrificando pelo grupo e ganhando com isso. No campo do visível da realidade, é importante saber que tem diferença disso. O geral e os detalhes são contraditórios. A gente vê o tempo todo que não são, porque tem algo, tem muito, tem tudo acima da realidade, acima da existência, que é perceber que o geral e os detalhes não são contraditórios. As duas coisas trabalham juntas. Pensando no grupo, no geral, ao fazer cada uma das coisas que a gente está fazendo. Em cada um dos slides, das palavras, das frases que eu estou falando, tem um ensinamento geral, único, que une isso tudo, que é como entrar no grupo, como fazer parte de um grupo, como agrupar. E isso é através de um individual. Essa é a mensagem principal que une, mas faz parte de várias mensagens que estão juntas, de formas separadas, para a gente entender melhor. Na essência e no íntimo, que é o geral, muitos detalhes não são uma contradição à simplicidade e à união. Quer dizer, simplicidade e união não é contraditório a ter vários detalhes, pelo contrário, sem a força através disso. No conjunto coeso, que é conjunto e é coeso, que é único, é um bloco, é sólido, mesmo assim encontramos as partes individuais. Mesmo que tenha virado uma coisa só, única, uma fusão, uma fundição. Mas é possível encontrar lá dentro cada uma das células, cada um dos átomos, cada uma das energias que fazem parte dali. Mas é um conjunto coeso, é importante que teve essa junção. Nas partes separadas, encontra-se a união, mesma coisa. Você pode, na parte separada, encontrar a união também. Encontra a união dentro das partes separadas. Encontra a união e a coesão também dentro da unidade, no conjunto. Como um exemplo, milhares, que o Rebbe traz, milhares de letras separadas, que não podem nem estar juntas, tem que ter espaço entre cada uma, não pode se juntar, que torna inválido o Sefer Torah, mas é um Sefer único, é um rolo, um pergaminho único, que compõe o Sefer Torah, mas cada um de nós, o Rebbe traz, deveria falar mais sobre isso, uma campanha que estava muito importante na época, e continua importante, principalmente hoje, porque junta o mundo inteiro, que é cada um de nós ter uma letra individual, uma parte, um detalhe, no Sefer Torah, que é o conjunto, e o mundo inteiro está ligado com isso. Então, a gente percebe aqui, e concluindo,
que é fundamental a gente fazer parte do grupo, e com isso a gente ganha. E terminando, que a gente vai concluir com as palavras do Rebbe, ele fala o seguinte: através disso que a gente apressa e acelera e agiliza cada vez mais a Geulah, a redenção verdadeira e completa, que seja uma Geulah, uma redenção, uma salvação individual e particular, peratit, de cada um, e que, porque também tem que ter a parte de cada um com a sua redenção, isso faz que tenha a redenção geral e completa, verdadeira de todos. Kadosh Baruch Hu, Deus, o onipresente, abençoado seja, nos pega pela mão, de verdade, cada um e nos leva do nosso lugar, como está explicado na profecia e na explicação do Rashi, na Pashat Nitzavim, no final do Sefer Torah. Vetem teloketu lechad echad bnei Israel, um vai ser juntado, vai ser compilado, vai ser congregado, vai ter o grande Hakel, como a gente está no ano de Hakel, de congregação, de união, de junção. Bi'adim zeh, e junto com isso vai ter a Geulah Kelalit. A gente vai ter a Geulah geral, que é o fundamental que a gente quer. Mishlumutá, na sua plenitude completa. Está ligado com o Kahal, que é completo, que junta todos os tipos. Kahal Gadol Yeshuv Rena. Uma grande congregação, um grande grupo vai voltar para cá. Bimherá, Vemeinu, Amash, que seja agora já, que a gente possa estar junto nessa redenção completa para o mundo inteiro, nesse grupo que a gente faz parte, que é um grupo só coisas boas para todos nós. Shabbat Shalom, tudo de bom, Mashiach now.